O ano de 1937 marcou uma virada significativa na história do Brasil, um ponto de inflexão que mudaria o curso da nação. A Constituição de 1937, que instituiu o Estado Novo no Brasil, foi, sem dúvida, um dos momentos mais autoritários da história do país, refletindo um regime centralizado e repressor, sob o comando de Getúlio Vargas. Ela foi outorgada em um contexto de instabilidade política e social, com o objetivo de consolidar um regime forte que pudesse garantir a ordem e enfrentar as ameaças internas e externas, como o avanço do fascismo na Europa e os movimentos comunistas no Brasil. No entanto, essa Constituição não correspondia aos ideais democráticos nem de justiça social que a República e seus defensores sempre prometeram. Getúlio Vargas, aproveitando o momento de incerteza e instabilidade, prometeu ao povo brasileiro estabilidade e progresso, ganhando seu apoio. A Constituição de 1937 se tornou sua ferramenta principal, mas foi construída sobre uma mentira cuidadosamente arquitetada para consolidar seu poder. Vargas usou as ansiedades e medos da época para consolidar o poder, inaugurando o Estado Novo, um regime autoritário. Essa era priorizou o controle estatal em detrimento da liberdade individual, desmantelando os ideais democráticos que muitos esperavam. A nova Constituição concentrou o poder nas mãos de Vargas, justificando-o como necessário para a estabilidade nacional. O regime rapidamente silenciou qualquer forma de dissidência e restringiu as liberdades civis, revelando sua verdadeira natureza autoritária e repressiva. A fachada da democracia ruiu, expondo o governo de Vargas como um regime autoritário que não tolerava a oposição. A promessa de ordem e progresso mascarava uma realidade mais sombria, onde a liberdade era sacrificada em nome do controle absoluto. A Constituição de 1937 legitimou o governo autoritário de Vargas, consolidando seu poder de forma inédita. O legislativo e o judiciário foram marginalizados, solidificando seu controle e enfraquecendo as instituições democráticas. Essa concentração de poder impactou profundamente os brasileiros comuns, alterando suas vidas cotidianas e limitando suas liberdades. A dissidência foi suprimida e a oposição política silenciada, com muitos sendo presos ou exilados. As eleições foram suspensas e os partidos políticos dissolvidos, eliminando qualquer forma de resistência organizada. A liberdade de expressão foi brutalmente suprimida, com jornais censurados e jornalistas perseguidos. Escritores e intelectuais enfrentaram perseguição por criticarem o governo. Muitos foram presos ou tiveram suas obras destruídas. O vibrante discurso político foi substituído pela propaganda aprovada pelo regime, moldando a opinião pública. O ataque do Estado Novo à democracia se estendeu à vida cívica, com vigilância constante e controle sobre reuniões públicas. O medo definiu a vida sob o Estado Novo. O aparato de segurança do regime visava quaisquer ameaças percebidas. A censura se estendeu a livros, filmes e músicas. O discurso público foi resfriado, com a vigilância criando suspeita. O regime buscava moldar súditos obedientes, não deixando espaço para dissidência. O Estado Novo se apresentou como um defensor da classe trabalhadora, prometendo reformas que supostamente beneficiariam a todos. A mentira do Estado Novo e da República, como você bem coloca, está na contradição entre o discurso oficial e a realidade política e social do Brasil naquele momento. A Constituição de 1937 foi apresentada como uma forma de unificar o país e garantir o progresso social e econômico, mas, na prática, ela impôs um regime autoritário que negava as liberdades políticas e restringia severamente os direitos individuais. As reformas trabalhistas eram mais sobre controle do que sobre melhoria genuína das condições de trabalho. A retórica de justiça social mascarava intenções autoritárias. Estado Novo e a República.
Embora o regime de Vargas fosse proclamado como parte da continuidade da República, a Constituição de 1937 transformou o Brasil em uma espécie de república autoritária. O presidente Vargas, que já detinha grande poder desde a Revolução de 1930, passou a ter controle absoluto sobre o governo, sem os freios e contrapesos característicos de uma verdadeira democracia. Na prática, a coisa pública, ou seja, o governo e a administração do Estado, não representava mais a vontade popular ou os princípios republicanos, mas sim a imposição de uma visão centralizadora, com a figura do presidente dominando a política e, muitas vezes, tomando decisões sem consultar ou dar espaço para a participação popular ou parlamentar. 1. A mentira da democracia. A Constituição de 1937 falava em democracia, mas ela acabou com os mecanismos democráticos mais essenciais, como a separação dos poderes e a liberdade de expressão. O regime Vargas buscava dar a impressão de uma república funcional e democrática, mas as eleições foram suspensas e os partidos políticos foram proibidos. Na prática, o país passou a ser governado por decretos, e o presidente Vargas tinha poderes quase ilimitados, com o poder moderador, uma espécie de poder excepcional para intervir nos outros poderes, e com a censura e repressão como principais ferramentas para controlar a sociedade. O conceito de governo do povo era pura farsa, pois o povo não tinha voz. A verdade é que a democracia havia sido substituída por um regime autoritário que não apenas limita a liberdade de expressão e os direitos políticos, mas também usava da repressão para silenciar qualquer oposição. 1. Justiça social e o discurso falacioso. A grande mentira da justiça social no Estado Novo era que, embora Vargas tenha promovido algumas reformas sociais, como a criação da Justiça do Trabalho e a inclusão de direitos trabalhistas, como o salário mínimo, a jornada de trabalho de 8 horas e o descanso semanal, esses avanços não se traduziram em mudanças profundas na estrutura social do Brasil. O país continuava sendo profundamente desigual, com grandes concentrações de terra e riqueza nas mãos de poucos. Além disso, as reformas sociais estavam subordinadas ao controle estatal, ou seja, os direitos dos trabalhadores eram concedidos, mas estavam condicionados à lealdade ao regime. O governo Vargas buscava, assim, legitimar o regime e controlar a classe trabalhadora ao mesmo tempo, criando um tipo de benefício social subordinado ao poder central, e não um processo democrático genuíno de conquista de direitos. 1. Nacionalismo exacerbado. O regime Vargas também promoveu um nacionalismo exacerbado, usando o discurso de um Brasil forte, unido e soberano para justificar sua centralização do poder e sua repressão. Esse nacionalismo muitas vezes se aproximava de um discurso fascista, e foi exacerbado na tentativa de criar um sentimento de unidade nacional que ignorava as profundas divisões sociais e políticas do país. A ideia de uma nação unificada sob a égide de um governo forte era um tema central, mas esse unidade era alcançada à custa das liberdades políticas e do pluralismo democrático. A ideia de que o Brasil estava finalmente encontrando seu caminho para a modernidade e o progresso era uma ilusão, pois o regime se baseava no medo, na repressão e na negociação com as elites, ao invés de um processo verdadeiramente democrático e inclusivo. Os sindicatos foram colocados sob controle estatal, restringindo sua independência e capacidade de lutar pelos direitos dos trabalhadores. A abordagem do regime à justiça social foi profundamente cínica, usando a promessa de igualdade para consolidar o poder. Ganhos limitados para os trabalhadores vieram à custa da autonomia e da liberdade de expressão. O legado do Estado Novo é complexo, marcado pela modernização e pelo autoritarismo, deixando um impacto duradouro na sociedade brasileira. A promessa do regime de um Brasil justo se mostrou vazia, trocando liberdade por ordem e controle estatal. Conclusão:
A mentira do Estado Novo estava na promessa de um Brasil mais justo, forte e próspero, mas que, na realidade, se consolidou como um regime autoritário, que restringiu as liberdades democráticas e usou a repressão para manter o controle político. A Constituição de 1937, ao invés de ser um marco de progresso social e político, foi a base para a imposição de uma ditadura que se manteve no poder até 1945, quando a pressão popular e internacional obrigou o regime a abrir caminho para a redemocratização. Portanto, o Estado Novo e sua Constituição refletiram uma farsa de justiça social e democracia, que, na prática, visavam consolidar um regime autoritário e centralizador, sob a falsa promessa de ordem e progresso.